Você já ficou em dúvida entre CDB e Tesouro Direto? Qual desses dois investimentos pode fazer mais sentido para você? Nesse vídeo eu vou trazer um comparativo entre esses dois investimentos de renda fixa, explicar um pouquinho sobre cada um deles para que você possa entender qual que faz mais sentido para você que está começando a investir agora ou até para você que já está aí na jornada dos investimentos. Tanto o CDB quanto o Tesouro Direto são investimentos bem seguros no mercado financeiro e acabam sendo bem atraentes para quem está iniciando na jornada, principalmente por essa garantia, por passar um pouco mais de segurança, mas também para os investidores que já têm tempo de mercado, que já têm tempo aí nessa jornada, tá? Começando aqui pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo, tá? O Tesouro Direto em si não é um investimento, ele é um programa do governo federal para você, pessoa física, né, acessar os títulos públicos, né, que aí sim são os investimentos do governo federal. O que acontece? Quando o governo precisa de dinheiro para fazer algum investimento no país ou para pagar alguma dívida, enfim, ele precisa emitir esse dinheiro, ele faz a emissão de títulos públicos. Esses sim estão dentro do Tesouro Direto. Então, basicamente, o governo está emitindo uma dívida e nós, né, pessoas físicas, nós, investidores, estamos emprestando o dinheiro para o governo. A lógica é mais ou menos essa. Então, como que funciona? Você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai te pagar uns juros por isso. Tá? Esses são os títulos públicos. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você pensa que você não está emprestando, investindo em nada, mas na verdade você está emprestando dinheiro para o banco. Então, quando você deixa o seu dinheiro na poupança, o banco está utilizando aquele dinheiro para financiar principalmente o mercado imobiliário e fazer outros movimentos ali, outros investimentos, outras dívidas com o dinheiro que você deixa na poupança. Então, na verdade, o dinheiro seu da poupança também é um investimento, vamos assim dizer, que está sendo utilizado pelo banco. É como se você estivesse fazendo empréstimo para o banco também. Então, aqui nesse caso, trazendo para o cenário público, os títulos públicos são assim que funcionam. Então você está fazendo um empréstimo para o governo através da compra de títulos públicos e ele está utilizando esse dinheiro e depois ele vai te pagar com juros, tá? Bom, agora que você já entendeu o que é o Tesouro Direto, que é esse investimento para, né, com o governo, você faz a compra de títulos públicos e ele te paga, quais são as vantagens disso? Bom, obviamente, começando aqui pelos juros, então, ou seja, a sua recompensa, você vai estar emprestando dinheiro para o governo, que é esse investimento em títulos públicos através do programa do Tesouro Direto, tá? E, obviamente, você vai ter um retorno por isso. O governo vai te pagar uns juros no final do prazo desse investimento. O que mais que é importante e que é interessante ressaltar? O Tesouro Direto, quem que é a garantia desse investimento? O próprio governo federal. Ou seja, qual que é o risco dessa operação? Seria o risco do governo quebrar, o que é muito improvável, tá? Principalmente pensando porque se o governo precisar de mais dinheiro, ele mesmo pode imprimir esse dinheiro, pois ele tem a máquina na mão. Então, como eu mencionei, quando você deixa o dinheiro na poupança, às vezes as pessoas pensam que não existe risco, mas todo investimento tem risco. Pois o dinheiro na poupança, qual que é o seu risco? É o risco do banco quebrar. Então o dinheiro emprestado para o governo através de títulos públicos corre o risco do governo quebrar, mas é o risco mais baixo, né? O que a gente chama de risco soberano, que é o risco do país quebrar. Então é muito improvável que isso aconteça, mas existe sim um risco inerente a esse tipo de investimento. Qual outra vantagem do Tesouro Direto? Alta liquidez. O que é liquidez? É o quanto um ativo é líquido no sentido de compra e venda. Ou seja, se você tem facilidade para vender ou para comprar esse ativo. Nesse caso, o Tesouro Direto, ele mesmo recompra o seu título. Ou seja, se você investiu no Tesouro Direto, comprou um título e você quer vender esse título antes do prazo de vencimento, supondo que esse título vence em 2030 e você quer vender ele hoje ou amanhã, você consegue vender para o próprio Tesouro Direto. O próprio governo recompra esse seu título. Então tem uma alta liquidez. Quando a gente fala que tem alta liquidez, é essa alta facilidade para vender ou para comprar um título, tá? Então o Tesouro Direto ele garante a recompra de todos os títulos. Lembrando que essa recompra desse título vai ser de acordo com as condições do mercado. Então você pode ter condições diferentes do esperado de quando você investiu naquele título, dependendo do título que você tiver. E como funciona a tributação para esse investimento? Ele segue a tabela regressiva do imposto de renda para investimentos de renda fixa, ou seja, quanto mais tempo você deixar o investimento, menor o imposto que você vai pagar no final. Então, até 180 dias você paga 22,5% de imposto. De 181 a 360 dias, essa alíquota cai para 20%. Até 720 dias são 17,5%, que são até 2 anos.
E acima de 2 anos, né, acima de 720 dias, você vai pagar uma alíquota mínima de 15% de imposto. Lembrando que esse imposto você paga somente sobre a rentabilidade, tá? E não sobre o montante total. Então, se você investiu R$1.000, esses R$1.000 viraram 1.100, sua rentabilidade são esses R$100. Então, o imposto você paga sobre esses R$100. Agora, falando um pouquinho do CDB. O que é um CDB? O CDB é um certificado de depósito bancário, ou seja, é um título emitido pelo banco que você vai estar emprestando dinheiro para o banco. Assim como eu mencionei da poupança, a gente tem com o CDB, tá? Então, diferente do governo, do programa Tesouro Direto, que é investimento em títulos do governo, aqui você está emprestando dinheiro para o banco. É um investimento de renda fixa, o banco vai emitir essa dívida, como eu falei, para fazer algum investimento, alguma expansão do negócio, para algum interesse ali de comprar novos negócios, enfim, podem ser diversos os motivos que ele precisa desse dinheiro e ele vai emitir essa dívida, esse certificado de depósito bancário, que é esse título de renda fixa. E com isso nós podemos investir nesse título e receber, né, obviamente, os juros, as recompensas ali por fazer esse empréstimo para o banco. Então, basicamente, Tesouro Direto você está investindo, emprestando dinheiro para o governo. CDB você está investindo, emprestando dinheiro para o banco, para as operações do banco. Então a gente tem um título público e um título, digamos que privado, certo? E quais as vantagens do CDB? Falando aqui de garantia, né, a questão do risco. O governo, a gente tem o risco dele quebrar, né, do Tesouro Direto, que é um risco muito baixo. O CDB, você tem uma garantia de até 250 mil por CPF e por instituição financeira, que é assegurado pelo FGC, que é um órgão privado, se chama Fundo Garantidor de Crédito, que garante para você que você não vai perder o seu investimento. Basicamente isso. Então, se você investiu R$10.000 no banco X e esse banco quebrou, você está coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas isso não é motivo para você investir em qualquer CDB sem pesquisar, sem entender antes, tá? Não é porque ele é coberto pela FGC que você vai investir em qualquer coisa. Então busque saber antes de onde você está investindo, se faz sentido qual o título, né? Qual o CDB, a instituição. Essas são as garantias aqui dos CDBs, então é um risco bem baixo também, principalmente de grandes bancos, que são empresas sólidas no mercado, então muito provavelmente tem um risco já bem baixo de acontecer algum sinistro, e mesmo que aconteça, você está coberto pelo FGC até um valor de 250 mil. Sobre a tributação, os CDBs são investimentos também de renda fixa e eles são tributados igualmente aos títulos do governo que a gente falou, do próprio Tesouro Direto, tá? Então também segue a tabela regressiva do imposto de renda fixa. Bom, e agora que você já entendeu o que é o Tesouro Direto e o que é um CDB, vamos fazer um leve comparativo aqui entre essas duas opções. Bom, começando aqui pelo Tesouro Direto. Em termos de segurança, você tem a garantia do governo federal, ou seja, é um risco baixíssimo, seria o risco do governo quebrar. Já para os CDBs, a gente tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição financeira e por CPF, sendo até 1 milhão de valor total. Questão de rentabilidade, de retorno. Bom, o Tesouro Direto ele vai ter uma rentabilidade a depender do título, mas geralmente está atrelada à Selic e ao risco do país, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Conforme o risco do país aumenta ou abaixa e a variação da Selic, essas taxas, né, as possibilidades de retorno podem variar também. Então, estão muito atreladas a esses fatores. Mas tem diversos outros fatores, tá? Mas é muito comum o pessoal utilizar muito como base a Selic. Falando do CDB, a rentabilidade, são diversos tipos de títulos também, mas ela tende a ser um pouquinho mais atraente, um pouquinho mais vantajosa. Por quê? Porque o CDB tem um risco um pouco maior. No Tesouro, você tem um risco do governo quebrar, que é muito mais improvável do que uma instituição financeira quebrar, que um banco quebrar, né? Então, por oferecer um risco maior, a tendência é que o CDB seja um pouco mais vantajoso. Caso contrário, não faria sentido você investir num CDB, sendo que o risco do Tesouro Direto é menor do que de um CDB, não faz sentido você se expor a um risco maior e ter a mesma rentabilidade, o mesmo retorno, né? E falando de liquidez, que é aquela questão sobre conseguir vender ou comprar os títulos com facilidade, o Tesouro Direto tem essa liquidez diária, ou seja, todos os dias você consegue comprar ou vender o seu próprio título. Já nos CDBs, existem tipos de CDBs que têm liquidez diária ou não têm liquidez diária, tá? Então, aqui é um ponto de atenção, toma cuidado quando você for fazer o investimento, porque o CDB pode não ter liquidez diária. Se você comprar um CDB que não tem liquidez diária, você não vai conseguir vender ele antes do vencimento. Caso você queira vender,
vai estar sujeito a condições de mercado e aí pode ter um prejuízo ali, pode ser um valor um pouquinho diferente quando você for efetuar essa operação, tá? Em resumo, esses são os dois investimentos, né, o CDB e o Tesouro Direto, e um comparativo entre as diferenças e as similaridades entre eles. Agora que você já conhece eles, eu imagino que fica um pouquinho mais fácil ter essa tomada de decisão para saber qual deles faz um pouco mais de sentido para o seu perfil, qual que você busca fazer um investimento que seja mais seguro ou que traga maior retorno. Então você entende um pouquinho melhor o que faz mais sentido para você. Ambos são boas opções, obviamente, são altamente seguros, mas é claro que você tem que pesquisar a instituição financeira que você está fazendo investimento, é importante. Não é só largar e, ele é coberto pelo FGC. Pode ser que o FGC te dê trabalho para recuperar o dinheiro, pode demorar. Então não fica pensando dessa forma, vou investir porque é coberto pelo FGC. Busca entender sobre a instituição financeira, busca pesquisar mais. E lembrando, isso aqui é só um básico entre esses dois investimentos, tá? Não é uma recomendação de investimento. E é importante sempre você estudar e buscar saber um pouquinho mais aprofundado antes de realizar suas próprias decisões de investimentos, tá? E se esse vídeo foi útil para você e você busca conhecer mais sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, economia e entender um pouco mais desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa o like no vídeo se te agregou de alguma forma e comenta aí abaixo. E aí, qual o investimento que você acha que faz mais sentido para você? Seria um CDB, um Tesouro Direto? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E valeu, pessoal, e até a próxima.